A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós lemos um pouquinho da Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, um pouquinho a cada dia e refletindo um pouco nas palavras do Senhor, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Vamos começar este devocional com uma oração. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa oportunidade de aprender mais de Ti. Abençoa para que os nossos olhos se abram para a Tua verdade e que não vejamos apenas essas letras, mas vejamos a Tua vontade, a Tua revelação através da Tua palavra. Fica conosco em mais esse devocional. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E sem mais delongas, vamos começar lá em Levítico, capítulo 6, até o 7:27, que diz o seguinte, lembrando que o Senhor está transmitindo para Moisés diversas leis, tanto cerimoniais quanto higiênicas e todos os tipos de leis que o Senhor trouxe para o povo de Israel. E diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: Quando alguém pecar enganando o seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Se esse alguém for desonesto no negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar, ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar dizer a verdade a respeito deste pecado, ou alguma prática semelhante, será culpado pelo pecado que cometeu. É interessante que, infelizmente, nós vemos que muito é comum, infelizmente, da cultura brasileira a ter isso. Outro dia eu estava vendo um vídeo em que a pessoa colocou um computador numa cafeteria coreana, e lá na Coreia do Sul, e 30 minutos se passou sem ninguém observar, o computador continuou do jeito que estava, ninguém mexeu em nada. Aqui no Brasil, deixaram por 2 minutos um computador antigo em uma mesa, em 2 minutos levaram ele embora. E a gente vê que o padrão de moral do Senhor é que não é para ter nada disso, nem roubo, nem prática de extorsão, nem encontrar um objeto, nem negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar dizer a verdade a respeito deste pecado. Então, o padrão que o Senhor tem para os seus servos é um padrão alto, um padrão de honestidade, um padrão de confiança. Assim como o Senhor é fiel, nós também devemos ser fiéis para os outros. Devolverá o que roubou, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso. Fará restituição, pagando à pessoa prejudicada o total com um acréscimo de 1/5 do valor. No mesmo dia, apresentará uma oferta pela culpa. Como oferta pela culpa para o Senhor, trará o sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Deste modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tenha cometido. Então o Senhor disse a Moisés: Dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Em seguida, removerá as roupas de linho, vestirá suas roupas habituais e levará as cinzas para fora do acampamento, até um lugar cerimonialmente puro. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas de paz. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. Nós fizemos recentemente uma campanha que falava sobre o fogo no altar dever ser mantido, e nós fizemos um paralelo entre a nossa vida cristã
hoje que, da mesma forma em que era necessário que os sacerdotes constantemente prestassem atenção nesse fogo para manter aceso, para continuar obedecendo ao Senhor, nós temos que constantemente manter o fogo do nosso coração aceso, o fogo da comunhão com Deus. E isso só pode ser feito se todo dia nós mantivermos este fogo aceso, nós alimentarmos este fogo, nós colocarmos combustível que mantém a nossa comunhão com o Senhor aceso. Isso é o devocional, são as orações diárias, são todos essas práticas que nós temos de devoção para com Deus, para que nós cada dia mais nos aproximemos do Senhor. Eu costumo fazer essa oração, pedir para que nós a cada dia nos parecêssemos mais como Cristo, porque esse deve ser o nosso objetivo. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Então nós temos um objetivo para alcançar, possivelmente, e praticamente, na verdade, é certeza que nós não alcançaremos essa vida por conta da nossa natureza pecaminosa, mas nós somos chamados a cada dia tentar nos aproximarmos mais de Cristo, até que um dia Ele virá nos buscar, nossos corpos serão transformados, nós seremos libertos deste corpo que é caído, que é tendencioso para o pecado, e nós seremos transformados em corpos que são libertos do pecado, que não estão atrelados ao pecado. E aí sim nós poderemos ter comunhão total com Deus. Verso 14. Estas são as instruções para as ofertas de cereal. Os filhos de Arão apresentarão esta oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará da oferta de cereal um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com todo o incenso, e queimará essa porção memorial no altar, como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la num lugar sagrado dentro do pátio da tenda do encontro. Lembre-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu a dei aos sacerdotes como porção das ofertas especiais apresentadas a mim. É santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito permanente, de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo. Então o Senhor disse a Moisés: no dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor a oferta padrão de cereal de 2 litros de farinha da melhor qualidade, metade pela manhã e metade à tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite e cozinhe-a numa assadeira. Corte-a em fatias, a oferta de cereal, e apresente-a como aroma agradável ao Senhor. A cada geração, o sacerdote ungido que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é uma lei permanente. Todas as ofertas de cereal dos sacerdotes serão totalmente queimadas. Nenhuma parte poderá ser consumida como alimento. O Senhor também disse a Moisés: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para a oferta pelo pecado. O animal apresentado como oferta pelo pecado é oferta santíssima e será morto diante do Senhor, onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado comerá sua porção no lugar sagrado, dentro do pátio da tenda do encontro. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém, a peça manchada será lavada num lugar sagrado. Se for usada uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá de ser quebrada em seguida. Se for usada uma panela de bronze, terá de ser esfregada e bem enxaguada com água. Qualquer homem de família dos sacerdotes poderá comer dessa oferta. É oferta santíssima. Mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for levado à tenda do encontro como oferta para fazer expiação no lugar santo. Neste caso, será totalmente queimada no fogo.
Estas são as instruções para a oferta pela culpa. É a oferta santíssima. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto onde são mortos os animais para holocaustos, e seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, os dois rins, a gordura ao redor deles, perto do lombo e o lóbulo do fígado. Ele removerá todas essas partes junto com os rins e queimará tudo no altar, como oferta especial apresentada ao Senhor. É a oferta pela culpa. Qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer a carne. Deverá comê-la num lugar sagrado, pois é santíssima. As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como à oferta pelo pecado. Ambas pertencem ao sacerdote que as utiliza para fazer expiação. No caso dos holocaustos, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda oferta de cereal assada no forno, preparada numa panela ou cozida numa assadeira pertence ao sacerdote que a apresenta. Todas as outras ofertas de cereal preparadas com farinha seca ou farinha umedecida com azeite deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. Estas são as instruções sobre os diferentes tipos de oferta de paz que podem ser apresentadas ao Senhor. Se alguém apresentar sua oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolos sem fermento misturado com azeite, pães finos sem fermento untados com azeite e bolos feitos de farinha da melhor qualidade misturada com azeite. Essa oferta de paz para expressar gratidão também será acompanhada de pães preparados com fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Os pães serão do sacerdote que derramar o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz para expressar gratidão será comida no mesmo dia em que for oferecida. Nada poderá ser guardado até a manhã seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, a carne será comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido, mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. A carne que restar até o terceiro dia deverá ser totalmente queimada. Se alguma porção da carne da oferta de paz for comida no terceiro dia, a pessoa que a trouxe não será aceita pelo Senhor, e a oferta não terá valor. A essa altura, a carne estará contaminada, e quem a comer será castigado por causa de seu pecado. A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser comida, deverá ser totalmente queimada. Mas a carne do sacrifício poderá ser comida por quem estiver cerimonialmente puro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se tocar em algo impuro, seja a contaminação humana de um animal impuro ou de qualquer outra coisa impura e detestável, e depois comer a carne de uma oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel: jamais comam gordura, seja de boi, carneiro ou cabrito. A gordura de um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens jamais deverá ser comida, embora possam ser usadas para outros fins. Quem comer gordura de um animal apresentado como oferta especial para o Senhor será eliminado do meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consumam o sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir sangue será eliminado do meio do povo. E aqui é interessante, porque se vocês perceberem, apesar de aparecer várias regras de como fazer o sacrifício, de como fazer as cerimônias, né? As cerimônias que eram feitas para o Senhor, aqui existem muitas questões higiênicas. Então, você não poderia comer uma carne depois de 3 dias, e faz sentido, lá eles não tinham refrigeração. A refrigeração é algo muito recente. Então, se você parar para reparar, apesar de ser também uma questão de cerimonialista, também é uma questão de higiene, a forma como eles tratavam
a carne. E a gente continua em Marcos 3, do 7 ao 30, que diz o seguinte: Jesus saiu para o mar com seus discípulos, e uma grande multidão o seguiu. Vinham de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do leste do rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia de seus milagres havia se espalhado para longe e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem o barco para evitar que a multidão o esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o viam, os espíritos impuros se atiravam no chão, na frente dele, e gritavam: Você é o Filho de Deus! Jesus, porém, lhes dava ordens severas para que não revelassem quem ele era. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhassem. E eles foram. Escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que os seguissem e fossem enviados para anunciar sua mensagem. E lhes deu autoridade para expulsar demônios. Estes foram 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele chamou de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas Iscariotes, que depois o traiu. Certo dia, Jesus entrou numa casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo, ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Então, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, disseram: Está possuído por Beelzebul, príncipe dos demônios. É dele que recebe poder para expulsar demônios. Jesus os chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Isso aqui é uma lição importante. Aqui ele está se fazendo referência a por que ele não expulsava e não curava por meio de Beelzebul, porque ele diz que um reino dividido será destruído, ou seja, os demônios, o Satanás, se eles trabalhassem contra a cura, contra eles mesmos, estaria destruído. Mas isso também serve como lição para nós mesmos. Nós, como igreja, nós precisamos estar no mesmo propósito. Eu creio que existem muitas igrejas que as pessoas têm pensamentos diferentes e ficam brigando, às vezes, por questões pequenas, às vezes por detalhes, e acabam não progredindo da forma como Deus gostaria que a igreja progredisse. Então a gente precisa focar naquilo que realmente importa, o Evangelho de Deus, o estudo da palavra, as Escrituras, ver qual que é a vontade de Deus, seja através de oração, seja através da leitura e estudo da palavra, que é a revelação de Deus para as nossas vidas, para que nós como igreja não sejamos um reino dividido, porque um reino dividido internamente será destruída. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Uma igreja dividida contra si mesmo se desintegrará. Uma igreja dividida internamente será destruída. Verso 26. E, se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. E aqui ele fala do poder de Deus, o poder que Jesus tinha para expulsar os demônios, que é muito mais forte do que o de Satanás. Eu lhes digo a verdade, todo pecado e toda blasfêmia podem ser perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Este é um pecado com consequências eternas. Ele disse isso porque afirmavam: está possuído por um espírito impuro. E aqui a gente só tem que tomar cuidado, e já surgiram algumas dúvidas sobre isso,
Qual que é esse pecado contra o Espírito que não pode ser perdoado? Será que eu estou cometendo esse pecado? E é muito válida essa dúvida e muitas pessoas têm essa dúvida. E é importante a gente saber que alguns pontos. Primeiro, se você está preocupado que você está pecando contra o Espírito Santo, que você está blasfemando contra o Espírito Santo, isso já te elimina de estar cometendo esse pecado, porque uma pessoa que se preocupa em agradar a Deus, uma pessoa que se preocupa em se manter santa para Deus, uma pessoa que se preocupa se está entristecendo o Espírito Santo, é uma pessoa que tem o Espírito Santo agindo dentro dela, porque através do Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos leva em direção a Deus, que faz com que nós lutemos contra a nossa carne, essa pessoa não está blasfemando contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo é aquele que nega voluntariamente, que nega por vontade a obra do Espírito Santo na sua vida, que se recusa, mesmo às vezes tendo experimentado a verdade, às vezes tendo ouvido as boas novas, tendo experimentado o poder de Deus, tendo às vezes sendo muitas vezes da igreja, e mesmo assim, mesmo com o chamado do Espírito Santo no coração da pessoa, a pessoa resolve a negar, a pessoa resolve a não acreditar, a pessoa resolve se afastar de Deus. É esse tipo de pecado que esse versículo está falando. Salmos 37, do 1 ao 11, Salmo de Davi. Não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois como o capim logo secarão, e como a grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer, e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Eu acho muito bonito essa parte que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Mostra como nós devemos ter dependência de Deus. Nós precisamos confiar naquele que verdadeiramente pode fazer muito mais do que a gente imagina. Verso 7. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Descansa no Senhor, entrega seu caminho no Senhor. Quem entrega seu caminho ao Senhor, deixa a ira de lado. Não se enfurece, não perde a calma, porque sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais. Verso 9. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Em breve o perverso desaparecerá, ainda que o procure não o encontrará. Os humildes possuirão a terra e viverão em paz e prosperidade. Essa é uma promessa para as nossas vidas. E por fim, Provérbios 10, do 3 ao 4. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. E aqui é um cuidado para nós, porque você pode ser justo, mas você pode ser um justo preguiçoso. E cuidado, porque o preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que tenham encontrado abrigo no seu coração, na sua mente. Que você, caso tenha ficado com dúvida, volte, releia, revise. Nós nunca perdemos nada por estudar mais a palavra do Senhor. Temos apenas a ganhar. Vamos terminar esse devocional com uma oração? Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais esse devocional. Obrigado, Senhor, porque nós pudemos aprender mais de Ti. Continue falando aos nossos corações,
Continua, Senhor, nos instruindo e nos guiando em direção a Ti, fazendo com que nós nos tornemos mais parecidos com Cristo. Abençoa aqueles que vão trabalhar, abençoa aqueles que vão estudar, abençoa aqueles que ainda poderão descansar nessa quarta-feira de feriado. Abençoa para que tudo que nós formos fazer seja para a Tua glória e sejamos guiados por Ti, com o Senhor na nossa frente, para que as batalhas sejam sempre vencidas pelo Senhor. Abençoa aqueles que estão doentes, Senhor, que estão nos hospitais, para que o Senhor venha trazer a cura, a recuperação, para que o Senhor venha restaurar a vida, Senhor, para que, assim como os milagres que Jesus fez na época em que ele estava aqui na terra, que da mesma forma o Senhor manifeste a tua presença na vida dos teus servos, para que eles possam glorificar o seu nome. Abra portas de emprego, Senhor, traga sustento para a sua igreja, abençoa para que nós não sejamos desamparados por ti. Senhor, continua conosco, hoje e sempre, e abençoa para que tudo que nós fizermos seja para a tua glória, seja, Senhor, em nossas vidas, hoje e sempre. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Espero que você tenha um dia abençoado, que você possa praticar aquilo que nós temos aprendidos e para que nós possamos cada dia mais nos tornarmos cristãos que venham a honrar e dar glórias ao nome do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.